Vamos aqui falar bem rapidinho na nossa quentinha do dia. Encontrei essa matéria aqui, a gente já tá mudando de assunto. A gente tem um comentário aqui do Eren no TikTok, mas ele já foi pro lado político da coisa. Não tô criticando e não tô falando de política, tá, Eren? A gente tá falando só de financeiro. Não tô falando se o benefício é bom, se o benefício é ruim, se o governo é bom, se o governo é ruim. Tô falando que a métrica pro jovem poder pegar esse dinheiro deveria ser diferente. E aí vocês vêm com política, tipo, ai, criticar é fácil, pede política, esquerda e direita, foda-se. Tipo, não é sobre isso que a gente tá falando só de economia doméstica, de como é que esse jovem vai realmente aprender a usar dinheiro na escola. Como é que esse jovem vai aprender a ganhar, a usar o dinheiro na vida. É só isso. Mas enfim, ele botou o comentário dele, deve ter saído fora, nem tá ouvindo a justificativa. Vamos então aqui pro nosso próximo, né? Nosso próximo assunto. Aí essa diretora aqui do RH da ex-RH do Google, tá escrito aqui, ó, revela estratégias para impressionar recrutadores. E aí a gente vai entender algumas coisas. Eu já li, achei interessante algumas coisas que ela põe aqui. Primeiro ponto, né? Enfim, não vou ler a matéria inteira, depois eu vou deixar nos comentários, depois eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês vão lá, na verdade já até tá na descrição do vídeo, vocês entrarem na live aqui e olharem lá na descrição, tá lá. A galera que tá no TikTok não tem na descrição, porque não dá pra colocar, mas a gente tá ao vivo no YouTube, na Twitch e no TikTok, e aí é só ir lá no YouTube que vai estar lá. Então só eu não vou entrar nesse mérito aqui de ler toda a matéria não, tá? Vou aqui direto nas dicas, tá? Ó, movimento estratégico. O ato de parar e pensar durante uma entrevista demonstra, segundo Wood, habilidades apuradas de liderança. Para ela, pessoas estratégicas devem separar o que é e o que não é importante a todo momento. Ela, no entanto, reconhece que não dá para pedir um momento antes de responder todas as perguntas. Então, o conselho é se preparar para os principais questionamentos, e que sempre aparecem em processos seletivos, e esperar antes de responder apenas as perguntas estratégicas e relacionadas à empresa contratante. Então, olha só. Parar para pensar devia ser um ato comum na nossa vida. A gente não para pensar em momento nenhum, a gente sai falando. E a gente vê nos comentários que a gente tem, né? Quando a gente abriu live, qualquer um que abre live, só pelos comentários que aparecem, você percebe que para falar e para digitar, ninguém para pensar. Será que meu comentário vai ser relevante? Ele tem alguma coisa a ver com o conteúdo sendo falado? Não, né? É igual o comentário que a gente leu aqui anteriormente, um comentário que não é financeiro, um comentário político num assunto financeiro que não tem nada a ver. Então, né, aí a gente para pensar nisso. E na hora da entrevista, a gente tem o mesmo costume. É esse o costume. O costume é só falar, independente do que seja. Eu vou falar o que eu penso, porque o que eu penso é mais importante. Não. Sim, mas depende. Porque qual é o ponto? Quando você está indo para uma entrevista de emprego, você está pleiteando um cargo, você precisa ter um mínimo de criticidade para o que você vai responder, para o que você vai falar ali para o recrutador, né? Isso é o mínimo que você precisa pensar. O mínimo que você precisa pensar. E na nossa vida, sempre que a gente vai responder a alguém, a gente precisa parar para pensar para responder. A gente sai respondendo, a gente não tem escuta ativa, a gente não consegue ouvir. Quando a pessoa tá falando, eu já tô tentando imaginar uma resposta para entregar para ela. Quem tem TDAH é péssimo com isso. Quem tem TDAH é péssimo. Precisa se monitorar o tempo todo para não falar besteira. Precisa estar atento em eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar. Porque senão já sai falando besteira. Então, sim, essa é uma prática de vida. E numa entrevista de emprego, ela é fundamental, tá?
A pergunta, por exemplo, a entrevistadora te fez uma pergunta complicada. Qual que é a tua primeira assim, né? O que você... É uma resposta difícil. Você vai falar assim, posso pensar alguns segundos? Ela vai falar, não, fala o que vier na sua cabeça. Aí você vai falar assim, então, mas se eu falar o que vier na minha cabeça, pode ser que eu não te dê uma boa resposta, porque eu simplesmente vou falar qualquer coisa sem ter refletido sobre a resposta. Aí ela vai falar, nossa, mas a gente tá falando isso para perguntas importantes. Não pra pergunta, me fale um pouco sobre você. Pô, me fale um pouco sobre você, tem que estar na ponta da tua língua. Me fale um pouco sobre seus hobbies, isso tem que estar na ponta da língua. Esse tipo de resposta é quando ela te fala, como você se imagina daqui 20 anos? Aí você fala, posso pensar alguns segundos? E aí ela vai falar, pô, legal isso aqui, hein? Enfim. Ó, quando você receber uma dessas perguntas difíceis e estratégicas, peça diretamente. Posso pensar na resposta por alguns segundos? Durante esse meio tempo, anote as palavras-chave que você gostaria de incluir na sua resposta e comece a falar. Não demore mais do que 10 ou 15 segundos. Quando ela fala anote palavras-chave, é mentalmente. É tipo, isso. Só dentro da sua cabeça. Aí você pega e fala, né? Exemplo, ó. Se a pergunta for, quais são os maiores desafios do nosso negócio? Pô, você não tem a menor ideia. Puta pergunta difícil. O candidato pode anotar rapidamente algumas palavras-chave que vêm à mente, seja em um bloco de notas ou em um aplicativo no celular. Aí eu já discordo, né, filha? Se você falou não demore mais de 15 segundos, como que o cara vai anotar alguma coisa, né? Já tá errado aí. Mas enfim. Ele pode listar termos como mercado, concorrência, IA, processo, equipe, alinhamento global, ferramentas, prioridades. Em seguida, deve selecionar 2 ou 3 desses tópicos e formular uma resposta clara, como: acredito que os maiores desafios sejam, primeiro, as prioridades, segundo, as ferramentas disponíveis e terceiro, o alinhamento global. Estamos falando de uma empresa grande do tamanho do Google, onde o primeiro problema são as prioridades, o que é prioridade em cada país, né? Automaticamente as ferramentas disponíveis para resolver esse problema. E em terceiro lugar, o alinhamento global que vai fazer essas ferramentas. Inclusive o Google, ela é um celeiro de ideias que foram jogadas fora. Tem várias ideias do Google que nem existem mais. Você até pode pensar que existe, mas nem existe mais. O Google Fotos mesmo já foi desativado. Você tem lá, mas ele não é mais veiculado. Ninguém fala mais dele porque sabe que é um produto que ninguém curtiu. Google Earth é a mesma coisa. Pouquíssimas pessoas usam o Google Earth, que é aquele Google Terra lá, não sei o que lá. Ó o Riomar aqui, ó, prioridade, ponto. Porque eu sempre falo isso, né? Eu falo que prioridade deveria ser uma palavra no singular. Nunca deveria haver prioridades. Deve haver a prioridade e as outras coisas urgentes. É o meu ponto de vista, né? Por isso que o Riomar coisa. Mas tá escrito aqui prioridades, né, Riomar? Aí eu não tenho como, né? Mas é isso. Ó, o Edgar apareceu por aí, já chegou curtindo a live. Obrigado, viu, Edgar? Seja bem-vindo aí curtiu a live lá no TikTok. A gente tá ao vivo no TikTok e no YouTube, né? Então, pra quem não sabe. E na Twitch. Em seguida, e quem tiver por aí, pô, deixa o like, se inscreve no canal, dá o coraçãozinho aí no TikTok que ajuda a gente a chegar mais longe. Em seguida, deve adicionar 2 ou 3... Ah, já falei sobre isso. Enfim, então o primeiro ponto é, para pra pensar um pouquinho. Algumas respostas, não responda de uma vez. Peça alguns segundos para responder, para você refletir um pouco sobre a sua resposta. Ponto 2. Qual a percepção que isso traz para o recrutador? Responder perguntas importantes de forma estruturada facilita o processo do recrutador, afinal o candidato está falando de forma muito mais clara. Mas, mais importante, isso faz parecer que o entrevistado está realmente honrado com a sua pergunta. E cara, sim, porque o recrutador está tão acostumado com gente respondendo qualquer coisa de qualquer jeito, que assim, qualquer boa resposta, o cara fala, putz, esse cara aqui ele é diferenciado, hein? Então, a dica master para esse movimento de
Tá, que eu faço? Respira. Primeiro respira. Primeiro ponto de todos os pontos. Você vai para uma entrevista de emprego. Você tá indo para uma entrevista de emprego. Você precisa ir tranquilo. Você precisa ir bem. Você precisa ter dormido bem à noite. Você precisa chegar lá. Inclusive ontem mesmo a turminha de empregabilidade juvenil foi fazer uma entrevista numa empresa parceira. Foram 6 ou 7 jovens de 15 a 17 anos para estágio, né? E aí eles foram numa empresa grande e tal. A gente fez uma visita técnica. As pessoas do RH gostaram daqueles jovens. Eles foram fazer uma entrevista mais aprofundada lá para pleitear uma vaga que eles têm. E aí eu trouxe a recomendação pra galera. Galera, é o seguinte, você vai numa entrevista de emprego, que cor que é o logo da empresa? Azul. Se você entrar no Facebook, no Instagram da empresa, que cor que vai ser a cor que mais predomina na rede social? Ah, é o azul claro. Então você vai com uma camisa azul clara. Encontra, pede emprestado, não precisa comprar. Vê se no teu guarda-roupa tem uma camisa azul clara. Ou um azul ali. Se você não tem, vê se você consegue pedir emprestado uma camisa azul clara para um amigo. Ou você não tem uma camisa azul clara para me emprestar? Eu tenho uma entrevista numa empresa. E as cores da empresa lá é azul, velho. E eu queria ir meio que ali já pra empresa saber que eu pesquisei sobre ela. É isso, é sobre isso. Você pesquisou sobre a empresa. E aí você vai com as cores da empresa para essa reunião, para essa entrevista. Chegou lá, existem 3 tipos de pessoa. A pessoa que chega em choque, com a cabeça baixa, cheio de ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e não consegue nem conversar direito com o recrutador. Essa é a primeira pessoa que chega com medo da entrevista, com medo do recrutador. É ruim. Tem aquele cara, e esse é menos comum, mas ele também aparece com alguma frequência. É o cara egocêntrico. É o cara que ele tá desempregado, ele tá fudido precisando de um emprego, mas o perfil dele é aquele cara que anda assim, ó, com o peito aberto, com a cabeça, o queixão pra cima, olhando você de cima pra baixo, porque ele aprendeu com um coach que isso é ser macho alfa e que isso é dominante. Pô, pra mim é babaca. Pra mim, é só mais um babaca. Chegou, sorriso no rosto. Um olhar grande, eu chamo de olhar grande, né? Um olhar grande, assim, um olho legal, né? Ao invés de chegar lá com o zoinho caído, parecendo um cão arrependido. Não, chega lá, chega bem, chega com o olho bem aberto, né? Chega desperto, dormiu bem à noite. Tá chegando lá, não tá chegando tenso. Tá chegando bem, não tá chegando com a testa franzida. Dá um sorriso pro recrutador. Não tô falando pra rir. Sorrindo. Sorria. O recrutador vai olhar pra você e falar assim, pô, que pessoa simpática. Simpática. Ponto. Chegou, cumprimenta. Se é uma entrevista em grupo, cumprimenta o grupo. Opa, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. É tudo concorrente, mas você não sabe quantas vagas tem. Pode ser que você está cumprimentando ali um outro colega de trabalho que pode ser o seu colega de trabalho ali no futuro. Cumprimenta todo mundo bem, chega bem para entrevista. Calça jeans, camiseta ou camisa de botão nunca é errado, nem para mulher nem para homem. Não sabe o que vestir? Calça jeans e camisa. Ponto final. Sabe? Ah, eu vou de terno? Não vá de terno. A não ser que você tá pleiteando uma vaga no escritório de advocacia ou no mercado financeiro ou num outro lugar que precisa de terno, mas não vá de terno. Vai com uma camisa de botão, mais apresentável, na cor da empresa, chega bem, dormiu bem, chega desperto. Primeiro, a pergunta difícil que vier sobre o que você pensa para daqui 20 anos, o que você espera do futuro da empresa, você fala, eu posso pensar alguns segundos? E aí você vai pegar a pessoa desprevenida e falar, pô, legal, hein? Então você já está despertando interesse no recrutador com algumas coisas
básicas e que você pode fazer isso mesmo que for o seu primeiro emprego. Primeiro emprego. Você pode usar isso a seu favor ainda. Você fala assim, esse aqui é meu primeiro emprego? Nunca tinha pensado sobre essa pergunta. Posso pensar alguns segundos? Ele fala, pô, legal, hein? Então faça isso, que isso vai ser importante, vai te ajudar a encontrar algumas ferramentas para chamar a atenção do recrutador, né? Que é a escuta sempre ativa. Ó, a Alessandra chegou curtindo a live aí. Obrigado, viu, Alessandra? Seja bem-vinda aí no nosso canal. Tá no TikTok, né? No caso, tá mandando as curtidinhas lá no TikTok. O Humberto chegou aí, já se tornou um seguidor nosso. Então seja bem-vindo, Humberto. Não sei se ele tá na live, assistindo a live com a gente, ou se ele entrou a partir de algum vídeo. Ele tá com a gente aqui. Salve, Humberto. Obrigado aí pelo like também. A Marina lá no YouTube, mega atrasada, mas o like tá em tempo. Tá em tempo, não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Estamos aqui de segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã, para bater um papo, para trocar uma ideia, para falar de empreendedorismo, de empregabilidade, de carreira, de tudo isso.